Se você está na dúvida se deve fazer o fine tuning do seu modelo ou usar alguma metodologia como RAG, por exemplo, esse vídeo é para você. Eu já vou começar o vídeo falando que em grande parte das aplicações, pelo menos comerciais, usar o RAG vai te trazer uma acurácia maior ali no seu output. E para você entender o porquê disso, primeiro eu tenho que te falar quando que o fine tuning vai fazer sentido para você. Quando a gente está falando de um caso de uso usando linguagem natural, por exemplo, pensa no fine tuning como um formatador de output. Só que não especificamente formatar o seu output para ser um JSON ou YAML ou alguma coisa do tipo. Pode ser também. Mas vamos supor que a gente quer criar um chatbot, por exemplo, e a gente vai usar o GPT-3 para isso. Eu quero que toda resposta gerada pelo GPT-3 tenha o seguinte formato: response, dois pontos, a minha resposta, depois seguido de uma tradução em inglês e uma tradução em espanhol. Nesse caso, para a gente fine-tunar o nosso modelo para isso, a gente vai ter um dataset de treinamento contendo vários exemplos desse nosso formato. Então, nesse cenário, o fine-tuning ele funciona como adicionar uma layer a mais naquele nosso modelo para ele aprender como ele deveria de fato gerar um output. Quando a gente fala de aplicações de visão computacional, eu já trouxe um exemplo aqui onde eu implementei uma aplicação que ela dizia se a minha gata é uma gata ou não. Para isso eu usei um modelo pré-treinado de visão computacional, onde eu fiz um fine tuning com imagens de gato e cachorro para ele aprender o que era um gato e cachorro. Nesse cenário, pensa o seguinte: eu já tinha um modelo pré-treinado de visão computacional, onde ele foi treinado com um dataset de várias imagens de vários objetos, não necessariamente cachorros e gatos. Criando um fine tuning desse modelo, eu criei uma camada a mais, onde eu ensinei a esse meu modelo o que é um cachorro e o que é um gato. Então, quando eu disse lá atrás para você pensar em fine tuning como um formatador de output, nesse meu cenário, pensa que o formatar o output seria especializar aquele meu modelo para ele conseguir reconhecer e gerar outputs dizendo se era um gato ou não. Dito isso, agora eu posso te falar quais são as complexidades de fazer um fine tuning. A primeira coisa que você tem que pensar é que fine tuning custa dinheiro. Pensa comigo o seguinte: o GPT-3 ele tem aproximadamente 175 bilhões de parâmetros de entrada. Fazendo uma conta bem por alto, isso a gente vai precisar minimamente de uma GPU com 40 GB a 80 GB para fazer um full fine tuning. A gente pode usar uma estratégia de low cost, por exemplo, usar o LoRa, e isso reduz ali a necessidade para uma GPU de 24 GB. Sem falar em toda a infraestrutura, né? Porque a gente vai precisar hospedar aquele nosso modelo próprio em algum lugar. A segunda complexidade é o seguinte: você vai precisar minimamente de um cientista de dados, e dependendo até da complexidade da sua aplicação, de um time inteiro de cientistas de dados para criar o seu dataset de treinamento. Porque dependendo do caso, se você fizer de forma mal feita esse seu dataset de treinamento, você pode até piorar a performance e criar muito mais alucinação do que usar o modelo puro. Além disso, existem vários artigos que mostram que existe uma relação do tamanho do seu modelo com o tamanho necessário do seu dataset de treinamento. Quando a gente fala de modelos grandes, esses estudos mostram que a gente pode ter sim um modelo de treinamento menor. Isso porque no treinamento daquele modelo ele já teve um dataset grande. Então a chance de você alucinar passando um dataset pequeno nesse fine tuning vai ser mais baixa. Agora, quando a gente fala de modelos pequenos, essa ordem se inverte. Ou seja, se a gente for fazer o fine tuning de um modelo pequeno, isso significa que a gente precisa de um dataset consideravelmente grande. Isso porque se você passar poucos dados nesse fine tuning, o seu modelo ele pode não aprender o suficiente para ele conseguir te trazer um output legal. A terceira complexidade é no casamento que você causa com aquele seu modelo fine tunado. Pensa o seguinte: a OpenAI acabou de lançar o GPT-10. Não vai ser tão simples para você fazer a migração para esse modelo, porque você já tem o seu próprio modelo fine tunado e hospedado por aí. Então mudar de modelo nesse caso vai significar para você recomeçar todo aquele pipeline. Então seu time vai precisar rever o seu dataset de treinamento. Então vai custar mais para você fine tunar novamente esse novo modelo e assim por diante. A quarta e última complexidade, vamos pensar que por algum motivo você está usando o fine tuning para ele conhecer e aprender com dados da sua aplicação ou da sua empresa. A gente sabe que esses dados são mutáveis, ou seja, com o tempo você pode mudar uma documentação, você pode adicionar uma nova cláusula e assim por diante. Então, seguindo uma estratégia de fine tuning nesses casos, significa você de fato retreinar o seu modelo com essa nova base e adicionando esses novos casos. Por isso, nesses cenários, o RAG ele vai sair bem mais barato para o seu projeto e provavelmente ele vai ter uma acurácia muito maior do que você fazer um fine tuning de algum modelo. Isso porque a gente sabe que quando a gente fala de foundation models, quanto mais contexto você trazer para um prompt, por exemplo, maior vai ser a acurácia daquela sua resposta. Então é por isso que o RAG nesses cenários ele vai nadar de braçada. Então é por isso que o RAG nesses cenários ele vai nadar. Então é por isso que nesses casos o RAG ele vai nadar de braçada, porque ele vai conseguir pegar em tempo real a sua informação mais atualizada e você consegue buscar o que é mais relevante para aquele contexto, minimizando o custo computacional e trazendo uma resposta muito mais assertiva, visto que você só está injetando aquilo que realmente faz sentido para aquele contexto.